Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante esse livro. Muitas pessoas reclamaram: Afonso, esse livro tem coisas que talvez não sejam muito boas, etc. Tal. Pessoal, a gente tem que analisar. Simplesmente estou analisando aqui. No final do livro a gente faz uma visão geral do negócio. Mas, para mim, especificamente, me ajudou a ligar muitos pontos e eu acho que vale a pena a gente fazer essa discussão. Por causa disso, vocês já perceberam, eu falo sobre esse livro de terça e quinta. E hoje é segunda-feira, então a gente está mudando a posição dos dias. Porque eu vou falar agora, ao invés de 2 vezes por semana, eu vou falar 3 vezes por semana sobre esse livro aqui, porque a gente precisa acelerar, ok? Então segunda, quarta e sexta a gente vai estar falando sobre esse livro, e terça e quinta a gente vai estar falando sobre outras coisas. Inclusive, eu estou colocando esse livro aqui de sexta também, porque tem muitos itens aqui que eu acho assim que ajudam a gente a entender muitas coisas da Bíblia, certo? Então, segunda, quarta e sexta, ao invés de terça e quinta. Segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu coloco os meus vídeos normais aqui do canal, certo? Pois bem, então vamos continuar neste livro aqui. Azazel, o líder dos sentinelas. Deixa eu colocar o livro aqui do lado. Deixa eu colocar um espacinho. Pronto. Vamos lá. Sim, antes de começar, lembre-se, tem um link abaixo com um desconto, o curso Arte da Imperfeição. Muitas pessoas gostaram desse curso aqui. E o curso deste mês de abril já está quase pronto. Vai ser um curso sobre ervas, uso de ervas para várias questões aí. Vai ser a parte 1, porque são assim, muitos itens específicos. Então vai ser em 2 partes. E no mês que vem eu não vou colocar a parte 2 ainda, tá? Vou colocar a parte 1 agora e no mês que vem a gente reveza para não ficar sempre um assunto só. Porque o pessoal que está na área de membros custa $7 por mês. Assim, o pessoal não fica enjoado com o assunto só porque às vezes a pessoa não gosta de um assunto, né? Então tem que ir por doses homeopáticas, né? Mas o curso desse mês vai ser sobre ervas medicinais. E depois no próximo mês a gente muda um pouquinho. E depois mais pra frente a gente volta na parte 2, ok? Pois bem, quem se interessar pela área de membros, link abaixo. Vale a pena, custa $7 por mês, você tem acesso a uma penca de curso, certo? E todo mês tem um curso novo ainda por cima. É um investimento que você está fazendo assim em você mesmo, ao invés de assistir televisão, que é uma coisa assim, acaba com você, certo? Pois bem, vamos lá, continuando aqui. Azazel, líder dos sentinelas. No início, os anjos serafins mantiveram os olhos na humanidade. Muitas passagens do Novo Testamento referenciam uma forma espiritual de governo hierárquico dos anjos, que incluem governantes, poderes, autoridades e domínios, que incluem forças espirituais do mal e também demônios. Então assim, sou eu que estou falando isso aqui? Não, estou colocando o que está no livro. Depois a gente analisa, ok? Vamos simplesmente observando. Bom, de acordo com a Enciclopédia Americana, a hierarquia angélica é: primeiro vem anjos, na parte mais baixa, depois arcanjos, depois principados, depois domínios, depois virtudes, depois poderes, tronos, querubins e serafins no topo. De novo, isso aqui não é o que eu estou falando, isso aqui é o que está na Enciclopédia Americana, ok? Simplesmente é o que eles estão colocando lá. Se isso aqui está correto ou não, eu estou simplesmente colocando o que está na Enciclopédia Americana, ok? Enoque identificou os serafins como sendo sentinelas. Abre aspas, vai e fale com os sentinelas nos céus. Né? A parte lá do livro de Enoque. Com relação aos serafins, Enoque testemunhou uma ordem específica, que são os Grigori. Tem uma ordem dentro dos serafins que se chama Grigori. Okay? De acordo com Gonzales Wipper, Grigori significa sentinelas. Certo? Foram os anjos que se rebelaram no céu e pecaram com as filhas de Caim. Essa parte específica dos Grigori, uma parte dos Grigori. Ok, ele está contando aqui. Alguns grupos os chamam de máfia celestial, que governou a Terra naquele tempo. Em outras fontes, eles foram lembrados com aparência de víbora ou de serpente, exatamente como a sua prole, os Néfilins. Né? E aqui está quem? Os monges gregorianos. Sabe de onde vem gregoriano? Tá vendo essa foto ilustrativa aqui? Eles não parecem bonzinhos? Parecem, né? São esses caras aqui que traduziram a Bíblia pra gente. É super confiável, super, certo? Então assim, quando a gente encontra um texto melhor, por exemplo aqui, ó, um estudo melhor, por exemplo, esse aqui é a Bíblia Restauração das Escrituras. É um estudo melhor do que o comum, certo?
tem muitas coisas aqui que estão recuperadas. O pessoal está restaurando as escrituras. Está restaurando por quê? Precisava ser restaurado? Porque alguém andou trocando umas letras, né? Trocando umas coisinhas aí dentro da escritura. Umas pequenas coisinhas, né? O pessoal é mestre em gramática, né? Lembre-se, gramática é uma das ciências sagradas lá. O pessoal é mestre, só troca uma letrinha aqui e muda todo o contexto. O pessoal super confiável. Sim, tranquilo. Adivinha, os gregorianos, os monges. Muito interessante. Vamos lá, continuando. Na Bíblia de Estudos, a versão internacional, NIV Red, em Isaías 6.2 aparece uma nota de rodapé na palavra serafim, referindo-se a uma serpente venenosa. Vamos pegar aqui a passagem em Isaías, capítulo 6, versículo 2. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então tem os serafins. E nessa nota aqui que o pessoal coloca serafins como o quê? Referindo-se a uma serpente venenosa. Vamos dar uma olhada. Em Isaías, capítulo 14, versículo 29, nós temos o seguinte, ó. Não te alegres, ó Filisteia, toda por ter sido quebrada a vara do castigo que te feria. Portanto, da raiz da cobra, brotará uma víbora. Da raiz da cobra brotará uma víbora. E o seu fruto será uma serpente veloz. Uma serpente veloz. Marca aí na cabeça. Serpente veloz. Ok. Aí, ó, em Isaías 14, 29, a gente acabou de ler. E capítulo 30, versículo 6. Vamos ler rapidinho aqui também, ó. Oráculo contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e de aflições, com muitas leões famintas e com um leão rugidor, terra repleta de víboras e serpentes velozes. Ok, de novo. Então, olha só. De novo, voltando aqui para o livro. Em Isaías, nesses 2 trechos, tem o trecho, ó, serpentes velozes. Vocês perceberam? Serpente veloz. Que a palavra serpente vem do Strong 8314. O Strong é o significado de cada palavra que tem na Bíblia. Então, se você pegar essa palavra 8314, a raiz para a palavra serpente é seraf. Seraf, que vem de serafim. E a palavra velozes vem do Strong 5774, que é up, que significa lançado, atirado como um dardo. Atirado como um dardo, ok? Pois bem. Então veja bem que interessante, né? Uma coisa, né? Você tem uma serpente, que vem de seraf, ok? E você tem um dardo envenenado. Olha que interessante isso, né? Pois bem, continuando aqui. Ou seja, a escritura também relaciona serafins com víboras. Assim como no trecho de Números, capítulo 21, versículo 6. Então vamos ver. Ó. Então Yahweh mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que os mordiam e morreu muita gente de Israel. Bom, o que significa? Por que abrasadora? De onde vem abrasadora? Ó, serpente, por que abrasadora? O que significa? Vamos ver. Strong para abrasadoras. 83:14. Ó, serpentes, depois vem saraf, de novo. E saraf vem da origem, da onde? De serafim. Será que o Criador mandou cobras ou mandou serafins? É uma pergunta aqui, vamos questionar um pouquinho. No Alcorão, também tem uma nota que diz que os gênios são feitos de fogo sem fumaça, assim como mensageiros possuindo 2, 3 ou 4 pares de asas. Bom, os sentinelas são referidos em Deuteronômio alternativamente como arcano, que são forças celestiais hostis. Williams Barstone define arcano como um dos governantes do mundo. E no livro O Retorno dos Anjos, define como os grandes príncipes celestiais que reinam sobre uma região particular da Terra, assim como Deuteronômio escreve. Ou seja, sabe aquela coisa de dividir o mundo em 10 reinos e não sei o que, etc. tal? Tem arcanos que cuidam de cada um, de alguns espaços da Terra. Achei interessante esse comentário também. Aí ele coloca aqui, arcanos foram governantes da eternidade que entregaram julgamentos poderosos. Ok. O sentinela mais infame foi Azazel ou Shemiasa, o líder dos sentinelas. Ele foi líder dos 200 e estava entre os 2 anjos que pediram permissão ao Criador para habitar entre os humanos, segundo Night e Lomas.
Foi ele que ensinou a arte da guerra, da joalheria e de todas as formas de presunção e arrogância. No livro Guerra no Céu, o livro de Megadriel, diz que Azazel ensinou trabalho com metais, joalheria, medicina, maquiagem, promiscuidade e prazeres sexuais ilícitos. Collins escreveu que Azazel e Shemiasa são derivadas da mesma fonte logística. Então, assim, linguística. É a mesma entidade aí, Azazel ou Shemiasa. Se eles são o mesmo, então as artes da mágica e do corte de raízes também podem ser atribuídas a Azazel. Alguns escritos dizem que Azazel não se arrependeu de seus pecados, porém outros dizem que Shemiasa, de alguma maneira, se arrependeu. Mas, na verdade, eu não acredito nisso também, porque me parece que são a mesma entidade. Mas não pode mais encarar Yahweh e se enforcou em Órion. Diz que tem uma lenda aí que o Shemiasa se enforcou em Órion. Uma lenda. Lembre-se que Nephilim deriva da palavra aramaica Nephila, que significa Órion. Lembra disso, marca aí. Sugerindo que os Néfilins derivam de Azazel, aquele que em tese se enforcou em Órion. De novo, apareceu Órion, já vem coisa negativa aí, certo? Curiosamente, Azazel é a tradução de bode da expiação em muitas traduções da Bíblia em Levíticos. Na Access Bible tem uma nota no bode da expiação, abre parênteses aqui, Azazel, que é o nome de um iníquo demônio bode que habita lugares desolados. No caso do bode da expiação de Azazel, ele carrega os pecados e impurezas da congregação. De acordo com as escrituras, esse bode é sacrificado por todos os pecados de transgressão e rebelião, sem dúvida se referindo à rebelião israelita do bezerro de ouro, assim como a rebelião antediluviana ou pré-diluviana dos anjos caídos, dos néfilins, dos humanos rebeldes e de toda a Torre de Babel. E essa lei do dia da expiação precede a lei de proibição do consumo de sangue, uma prática néfilim, ou seja, não é uma coincidência, tudo tem uma razão de ser na Bíblia, certo? Pois bem. Gonzales Whipper escreveu: todos os pecados da terra foram escritos sobre Azazel. Ele foi julgado e lançado na escuridão, no abismo do universo. Será retido até o fim dos tempos, quando Azazel será mais uma vez liberado para trabalhar a sua corrupção na terra, culminando na punição final e último julgamento. A gente vai chegar a alguns pontos interessantes. Outro ponto aqui, olha só. O bode de Mendes e o seu pentagrama, representado nas culturas satânicas, são ambos associados diretamente com Azazel. Então, assim, inclusive isso aqui é de uma banda que se chama Goat of Mendes, ou seja, bode de Mendes. Tipo assim, sei lá porque Mendes, mas os caras colocaram esse Mendes aí, certo? Então, bode de Mendes. Negócio horroroso aí. Bom, continuando. O livro de Enoque cita Azazel sendo lançado em um lugar chamado Dudael, Órion. Azazel lançado em Órion. Tem gente esperando alguém vindo lá de Órion. Uma religião específica, inclusive. Bom, onde rochas pontiagudas foram colocadas em cima dele. Shemiasa, que é uma variante de Azazel, é recordado como tendo produzido os gigantes, Néfilins, os machos Riwa e Ria. Em várias lendas ele é recordado também como o deus ou deusa Ishtar do sexo, e que foi enforcado pela eternidade no abismo. Então Ishtar lembra sempre uma mulher, certo? Eu pensava assim também, mas os satanistas, eles têm muito aquela coisa da dualidade, certo? O bode, que tem dois sexos, etc. Tal, pá. Então, bom, continuando aqui. Todas as evidências apontam Azazel e Shemiasa como sendo o mesmo gangster celestial. E ele começa a usar muito no livro a palavra gangster para descrever alguns anjos aí, né? Então tá aí o gangster. Bom, também vimos que Yahusha, depois de ser crucificado, obviamente ele usa o nome Jesus, né, que é o termo que as pessoas comuns usam comumente. Eu coloco aqui o termo em hebraico, certo? Então Yahusha, depois de ser crucificado, durante os 3 dias antes de ressuscitar, visitou esses anjos condenados na prisão, segundo ele está colocando aqui no livro, claramente reafirmando a acusação que os anjos cometeram nos dias antes do dilúvio. Existe uma suposição de muitos especialistas que dizem que Yahusha visitou essas entidades angélicas
para demonstrar e claramente enfatizar que através de sua ressurreição, que não foi prevista pelos anjos, não foi antecipada pelos anjos, que o destino deles então foi selado e a data do seu julgamento divino foi confirmada. E que embora eles ainda vão ser soltos por um curto período de tempo no fim dos dias dessa era, a sua rebelião está quase acabando. Aí vem uma parte muito interessante. Eu não li o Alcorão, não conheço o Alcorão, pequenos trechos talvez, mas assim, ele colocou uma parte aqui que ele disse que está no Alcorão, eu não sabia. O Alcorão, ele é um compilado de vários livros, certo? E o que acontece? Eles dizem o seguinte, os livros mais recentes, os mais escritos por último lá, por Mohammed, sei lá, ele é o que tem mais valor. Então assim, tem escrituras lá dentro que eles pegam, isso não bate com isso, então pega o mais escrito por último, certo? É a lei deles lá. Mas tem algumas coisas interessantes, certo? Alguém vai falar o seguinte, Afonso, a gente não devia nem pensar no Alcorão. Pera um pouquinho. O que ele está falando lá? Se bater com a Bíblia, eu concordo, certo? Se acrescentar algo no meu entendimento, ok. Mas, sim, eu sigo a Bíblia especificamente, certo? Mas não custa nada a gente dar uma olhadinha. Então vou dar uma olhadinha aqui, ele coloca no livro. Bom, o Alcorão claramente recorda que os anjos rebeldes falharam em antecipar o plano de Yahweh da ressurreição da humanidade para a imortalidade e eternidade via Yahusha. Uau! Interessante, o Alcorão falando que os anjos não previam que Yahusha ia salvar a humanidade. Que era um plano já de Yahweh. Estranho isso, hein? Porque o pessoal diz que, no Alcorão diz que o Messias é só um profeta, mas aqui me parece que eles estão colocando um pouco acima de profeta, certo? Pois bem. Os anjos que Yahusha visitou foram os mesmos que se rebelaram com Rei Léo, né, que é o nome do capeta. Esses arcanos foram claramente citados em Judas como aqueles que perderam as suas posições de autoridade e abandonaram o céu. Foram aprisionados em correntes eternas e aguardam o dia do julgamento. A posição que eles perderam no ranking pré-diluviano era conhecida como sentinelas ou gregori ou arcanos. E esses são os deuses, abre aspas, mal entendidos do Monte Olimpo na mitologia mesopotâmia, conhecido como máfia celestial, como ele colocou aqui, certo? Esses deuses do Monte do Olimpo aí, na verdade, são anjos caídos, certo? Pois bem. Bom, a gente vai continuar falando no próximo vídeo, um pouco mais sobre esse livro aí. E não se esqueça, esse curso aqui, vou estar deixando o link abaixo, está com desconto. Vale a pena, é um curso bastante legal. Principalmente para esse momento que assim, a gente precisa saber lidar com a imperfeição. A gente sabe que a gente não está no momento perfeito. A gente sabe que as pessoas elas são imperfeitas e elas mostram essa imperfeição e a gente precisa saber lidar com isso, trabalhar com isso, certo? Pois bem, além disso, tem outros tantos cursos aqui, eu vou deixar o link de todos, quem tiver interesse em algum desses cursos, tem vários cursos de negócios. Para mim, assim, o que você não vai encontrar em livros, a maior parte do que você não vai encontrar em livros, estão nos cursos de negócio que são uma experiência. Você pode encontrar, por exemplo, o Sourdough, é baseado em livro, certo? Tem vários livros sobre Sourdough e na prática, que a gente faz uma prática lá. Chucrute é a mesma coisa, etc. Tal. Agora, por exemplo, aqui, venda de serviços de alto valor, né? B2B, Business to Business. Ou, por exemplo, liderança, networking. Networking é uma dos itens mais mal explicados em livros, na internet, etc. O pessoal pensa que networking é Facebook. Se você tiver um networking, ok? Com mais do que isso aqui, ó, de pessoas, você não tem um networking, ok? Você tem uma loucura na sua cabeça. O networking é feito assim, ó, com o número de pessoas mais ou menos assim, máximo. Talvez você possa ter um networking assim, ó, 3 pessoas, 4, 5, máximo 10. Você tem 20? Você tem 200 amigos no Facebook, eu tenho um mega network. Você não tem, ok? Tipo assim, se você pensa que você tem muito network, provavelmente você não tem. Tipo, network é isso aqui, ó, dá pra contar nos dedos, ok? Pois bem, então assim, esses cursos valem a pena. Tem um curso aqui que vale muito a pena, produção de lenha familiar para iniciantes, vale a pena quem estiver indo pro campo. E quem tiver interesse em vários cursos e quiser acompanhar, porque todo mês tem curso novo, custa $7 por mês, é muito barato para a quantidade de curso que já tem, e ainda todo mês tem curso novo, ok? Então eu vou deixar o link abaixo. Bom, a gente finaliza por aqui, muito obrigado a todos, até mais.